Apareceu já online? Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí a mais uma live da Conexa Community. Meu nome é Renato Machado, estou aqui com um grande amigo e parceiro aí, o Felipe Saboia. O Saboia vem trazer um conteúdo muito interessante para a gente hoje, né? A gente vai falar de documentação de APIs, né, com .NET Core. Ele trouxe um conteúdo bem legal aí, bem bacana. Para quem não conhece a Conexa, né, nós somos um hub de inovação para o agronegócio, e a gente tem construído aí, né, uma plataforma digital para o agro. O Saboia tem apoiado a gente aí nessa construção já há 2 anos, trabalhando conosco. E vou deixar vocês com o Saboia, e se tiver dúvidas, podem mandar aí no chat da própria plataforma, que a gente vai responder logo no final, tá bom? Saboia, tá contigo, pode conduzir aí. Beleza, valeu, obrigado. Boa noite a todos. Então, como o Renato já passou a introdução, vamos discutir hoje, vamos bater um papo sobre implementar uma documentação interativa e API REST no ambiente .NET Core. Eu sou o Felipe Saboia, trabalho com o grupo há 2 anos no Hub Conexa. A gente desenvolve bastante microserviços aqui, então a gente acaba que a gente trabalha com bastante API. A documentação é algo necessário para poder fazer as integrações com terceiros, entre os times, e é algo bastante rotineiro para a gente, bastante comum, e eu quero levar isso porque a gente evoluiu muito com o tempo do nosso desenvolvimento. Aqui estão alguns dos meus contatos, uma das minhas redes sociais, vocês podem entrar em contato comigo numa dessas redes. Vamos lá. Então, a gente está falando de API, né? Mas o que é uma API? Uma API, ela API é um acrônimo de Application Programming Interface, né? E as APIs, elas funcionam como uma ponte que conectam as aplicações. Ela pode ser utilizada para os mais variados tipos de negócio, por empresas de diversos tamanhos e nichos de mercado. Não existe uma restrição quem utiliza, quem não utiliza API. E sim, só para a gente ter uma noção, cada vez que você manda uma mensagem no seu WhatsApp, visualiza um post no Instagram, manda uma mensagem no Facebook, alguma coisa, você está utilizando o API. Eu não estou dizendo que, por exemplo, o WhatsApp ele pode ter várias APIs dentro dele. Posso ter um controle de envios de imagem, envios de áudio. Cada um disso daí pode ser uma API diferente também. Tá? Beleza? Falando de API, a gente tem que falar também de padronização. O crescimento desordenado ou sem padrão de qualquer área de atuação não é benéfico e pode arruinar qualquer projeto. E isso acontece também na nossa área de tecnologia. Imagina que o crescimento exponencial da área, a gente acaba tendo que comunicar com diversas APIs, precisa ter uma inteligência entre soluções, e se cada um desenvolver de uma forma, é muito complicado, né? Não tem um padrão, toda vez você vai ter que aprender a comunicar com essa API. Pensando nisso, a gente, imaginando um cenário de análise, imagina se um software de análise de plantio, por exemplo. Num software de análise de plantio, minimamente a gente vai precisar saber questões de condições climáticas e dados da cultura que será plantada, né? E se você não tem essas informações, você tem que buscar em algum lugar. Facilmente você encontra isso em alguma API. Por exemplo, a gente tem a AgriTag da Embrapa para pegar dados de cultura e tem Open Weather Map, que é uma API para dados climáticos. A gente tem diversas informações de dados climáticos dentro da Open Weather Map. E essas aplicações, elas são gratuitas até certo tipo de uso. Depois disso, essas APIs são monetizadas. Cada API tem seu estilo de monetização, limite por questões de endpoint, recursos, quantidade de requisições. Tudo isso daí pode ser trabalhado para monetizar a sua aplicação. Beleza. Pensando nesse padrão, então, a gente vai falar um pouco sobre o Open API Specification.
que é o OpenAPI Specification? Primeiramente, falar um pouco da história, né? OpenAPI Specification, muita gente pensa em OpenAPI e lembra de Swagger. OpenAPI Specification e Swagger estão muito relacionados porque a antiga especificação Swagger é o OpenAPI Specification. O OpenAPI 2.0 é o mesmo do Swagger 2.0. Mas em 2015 ela foi doada para a iniciativa OpenAPI, pela mantenedora dela, que é a Smart Beer. E essa iniciativa OpenAPI ela envolve diversas empresas, incluindo algumas gigantes como a IBM, Microsoft, Google, entre outras da área de tecnologia. A questão aqui, quando a gente fala de APIs, a gente tem que lembrar que o importante é a facilidade de comunicação entre essas APIs, independente de qual linguagem de programação elas foram desenvolvidas. Para isso, é preciso um padrão, né, para essas APIs. Então, o OpenAPI Specification veio para isso, trazer esse valor para os times de desenvolvimento de software. Eu vou ler para vocês aqui a definição da documentação do OpenAPI Specification. A especificação OpenAPI define uma interface padrão agnóstica de linguagem para as APIs RESTful, que permite que humanos e computadores descubram e compreendam as capacidades de serviço sem acesso ao código-fonte, documentação ou através de expressão do tráfego de rede. Quando for bem definido essa especificação, muito bem feita, qualquer pessoa que consumir essas APIs, essas APIs, elas conseguem interagir com uma quantidade mínima de lógica de implementação. A gente tem algumas ferramentas que podem auxiliar nisso daí. A capacidade de descrever da API descrever sua própria estrutura é a raiz da grandiosidade do OpenAPI. Uma vez escritas as especificações do OpenAPI e ferramentas Swagger podem impulsionar ainda mais o desenvolvimento da API. Atualmente, a última versão estável da especificação é a 3.03. E a gente falou assim de Swagger, né? Mas e aí, eu utilizo o Swagger, o que é o Swagger, né? O Swagger, ele, na verdade, é um pacote de ferramentas que a gente implementa, que são utilizados para implementar a especificação OpenAPI. O Swagger, ele inclui ferramentas de edição, de geração automática, a gente tem o editor.swagger, a gente tem o Swagger Hub, tem templates Swagger disponíveis, tem diversas coisas nesse pacote Swagger que pode facilitar a implementação do padrão OpenAPI. Só para deixar claro, então, o Swagger não é o OpenAPI, né? A gente faz uma comparação, então, que OpenAPI é a especificação. Swagger são ferramentas para implementar essa especificação. Então, são coisas distintas, mas bem relacionadas. Vamos ver como é que isso aqui tudo funciona? Eu não vou mostrar para vocês tudo via código, para a gente não prolongar bastante. Se a gente fosse falar sobre a implementação de uma documentação no Visual Studio, a gente consegue falar mais de um dia, né, disso daqui. A gente tem muita coisa para agregar, muita coisa pode ser feita, até questões de testes a gente conseguiria fazer aqui dentro. Eu vou mostrar para vocês no Visual Studio depois, só uma parte, para a gente ver, tirar algumas dúvidas e tudo mais. Vamos lá, eu criei aqui para vocês um passo a passo aqui de como a gente vai utilizar essa implementação no .NET Core. Vamos utilizar as ferramentas do Swagger para padronizar na especificação OpenAPI. Primeiro passo é a instalação do pacote NuGet. Para quem não é desenvolvedor ou não é desenvolvedor .NET, entenda o NuGet como para o Java o Maven, para o JavaScript o NPM. É uma biblioteca de pacotes que vão facilitar no desenvolvimento, pacotes privados e públicos também. O que a gente vai utilizar aqui, ele é um pacote público que se chama Swashbuckle. A gente vai utilizar a versão dele para ASP.NET Core. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso no Visual Studio.
Na hora que a gente gerencia os pacotes no Gets, eu busco o Swashbuckle ASP.NET Core e eu instalo 2 bibliotecas. Podem ver que elas são bastante utilizadas, tem 54 milhões de downloads. Só nessa de .NET Core. A gente tem algumas outras auxiliares, elas específicas para Swagger, só o Generator, só o UI. E eu baixo também o Annotations, vou mostrar para vocês qual é o benefício de ter o Annotations também instalado. Isso aqui é o que eu preciso para instalar as minhas ferramentas de Swagger no meu código. Aceita a licença, simplesmente manda instalar. Isso aqui não é acelerado, é o tempo real mesmo que foi feita essa instalação. Não tem muito segredo em cima disso daqui. Agora a gente precisa fazer uma configuração inicial no nosso código para poder utilizar a especificação OpenAPI através do Swagger. Vou mostrar para vocês que a gente precisa de, acredito eu, com umas 6 linhas aí, 8 linhas do máximo para a gente poder dar um início na configuração. Eu coloquei do mesmo formato para vocês visualizarem dentro do Visual Studio. Na minha parte de configuração de serviços, eu adiciono essa parte de Swagger Generator, eu coloco o nome da minha aplicação, que vai ser a V1, a versão dela, eu repeti o nome, não é obrigatório, e o título. E na minha configuração de aplicação, eu utilizo esses outros 2 novos métodos, que é para usar o Swagger e também utilizar o Swagger UI. Esse Swagger UI eu coloco no diretório padrão e o nome da aplicação que eu quero escrever, dessa versão específica. Isso daqui eu posso adicionar outras versões. Feito isso, eu starto a minha explicação, já dou o play na aplicação, ela já carrega para mim uma documentação automaticamente gerada só com poucas linhas de código. Então não tem muito o que configurar para poder já começar a utilizar. Porém, eu falei para vocês que a gente pode passar mais de um dia conversando sobre isso, a gente tem bastante conteúdo. Não faz sentido eu só utilizar isso daqui e já estou utilizando Swagger. A gente vai ver diversos cursos que mostram muito mais conceitos de desenvolvimento do que de aplicação de Swagger e tudo mais, que dá a entender que você já entende de Swagger. Na verdade, você só soube adicionar. O que a gente pode fazer aqui dentro é muito mais que isso. Eu vou mostrar um pouco mais, uma configuração um pouco mais que o mínimo para vocês, só da configuração inicial mesmo, antes da gente entrar na documentação de endpoints ou de modelos. Do mesmo formato, eu vou colocar aqui um GIF em tempo real que eu tinha feito para vocês sobre essa configuração além. A gente viu lá que os campos obrigatórios era somente a versão e o título da nossa aplicação, né? Então, a API to do list, .NET Core 3.1, ela requires, mas aqui eu consigo colocar um description, os termos de uso, os contatos de suporte dessa aplicação e as licenças necessárias para poder utilizar. Se ela for paga ou não, open source, depende, a gente consegue colocar. Então, a gente já consegue ver algumas informações a mais, algumas descrições a mais aí dentro desse projeto. A gente não adicionou também muitas coisas, né? E dentro do pacote, dentro do GitHub, do Swashbuckle, tem bem documentado as possibilidades que você consegue fazer. Se você navegar dentro dessas classes, você consegue também entender um pouco mais. Só para deixar claro também, se alguém já trabalhou com o Swashbuckles, essa versão é a 5, versão 5.5, ela já utiliza o padrão 3.0. Até a versão 4, a bastante utilizada, bastante difundida, era a versão 2.0. É a mesma do Swagger 2.0, é a versão que foi doada. E a gente teve um break change bem grande, bastante anotações diferentes e teve bastantes mudanças. Da API, da OpenAPI 2.0 para 3.0, a gente tem uma série de diferenças de sintaxe dentro do arquivo da OpenAPI, do JSON, que a gente configura, tudo isso aqui que ele é gerado automático. A gente tem algumas diferenças em relação a formatos de autenticação, tem diferenças que a gente consegue criar componentes dentro desse, reaproveitar estruturas de documentação, tem alguns valores a mais
nessa versão 3.0. Ela foi desenvolvida em 2018, então 3 anos depois que foi doado para a iniciativa OpenAPI, eles fizeram a documentação 3.0. Porém, no Swashbuckle ainda é meio novo. A versão 5, final do ano passado, ela era release candidate, agora ela já é oficial, já está todo vapor aí, já teve alguma série de atualizações. Ainda temos algumas implementações faltando da versão 3.0. A gente não tem a parte de callback, que é um negócio bastante legal que tem na 3.0, que a gente não tem aqui ainda no OpenAPI do Swashbuckle. Entretanto, a gente consegue fazer bastante coisas aqui dentro, deixar bem mais rico a nossa documentação. Isso aqui é só a configuração inicial que a gente pode fazer. O que mais que a gente pode fazer aqui? Vamos lá. Quando eu dou um play nessa aplicação, eu não mostrei para vocês a URL padrão da nossa aplicação para ver a documentação, é o /swagger. Mas o /swagger é algo que não tem muita identidade. Eu quero colocar uma URL customizada, eu quero pôr docs, por exemplo, eu quero colocar base de conhecimento. Tem N coisas que a gente pode colocar. Você define como vai ficar essa URL padrão. Ou sem nada, pode ser o path da sua, o root da sua aplicação, a URL base, ela pode ser definida como o seu Swagger também. Então, para a gente colocar, personalizar essa rota, a gente precisa colocar somente um atributo a mais na configuração da nossa aplicação. Essa configuração fica aqui na configuração do application, e a gente adiciona esse host prefix. Igual eu falei, a gente pode colocar ele vazio também, que aí ele vai considerar como se fosse a raiz da aplicação, sendo o nosso Swagger. Aqui eu mostro para vocês que agora o nosso URL é /docs. Eu configurei docs, agora /docs vai ficar a nossa URL padrão do Swagger. Isso aqui é bastante legal, que a gente consegue sair um pouco do padrãozão, né? Se a gente pegar algumas aplicações aí de /swagger, provavelmente vai carregar em alguns lugares. Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês agora os endpoints da API. Lembra que eu só coloquei a configuração básica. Dentro da configuração básica, eu vou mostrar para vocês como ficou os nossos endpoints. Baseado nisso daqui, a gente tem 2 controllers. Isso aqui é um to-do list. Eu cadastro usuários e cadastro tasks. A aplicação não é o foco aqui, não é o formato que ela foi desenvolvida e tudo mais. O foco está 100% no como está sendo exposto isso através da API. Até porque a API ela não tem interesse em saber se ela foi feita em .NET, Java, pelo contrário, ela tem que ser padronizada. A gente tem que seguir um padrão e entregar isso para quem for consumir a API, se é internamente ou não, independe se ela é feita em qual linguagem. Aqui eu tenho, por exemplo, na controller task, ele já carrega automaticamente os meus verbos e os modelos que ele devolve de resposta. Ele está me devolvendo aqui que ele pode devolver um 200, o que ele pede. Isso aqui eu não documentei avisando que ele tem que ter um ID no path. Ele entendeu automaticamente, porque eu já coloquei isso na minha controller lá no meu código, ele automaticamente já documentou desse jeito. Ele já conseguiu capturar quais são os verbos da minha aplicação, get, put, post, delete, e já serializou para mim nessa interface gráfica. Isso é bastante legal. Porém, aqui eu não dou muito, eu não entrego muita coisa de falar o que está fazendo no meu post, se existe alguma condição. Eu não falo nada na minha task se ela tem alguma condição especial para poder fazer algo. Então, pensando nisso, dá para a gente fazer reaproveitar a própria documentação do código que a gente criou lá, dos summaries que a gente põe dentro do .NET. A gente consegue reaproveitar essa parte e trazer para dentro do Swagger. Para isso, o Swagger ele precisa ler o XML de configuração. Então, o primeiro passo é colocar para gerar esse Swagger, para gerar o XML de documentação dos summaries que a gente configurou dentro do nosso código. Como é que eu faço isso? A gente tem 2 opções. A gente pode fazer tanto na interface gráfica, que antes não podia no Visual Studio, antes da versão 16, não dava para fazer isso.
E antigamente, para a gente fazer isso, a gente tinha que colocar direto aqui na propriedade do projeto, a gente colocava essa propriedade Generate Documentation File, e setava como true. Quando eu faço isso, ela já gera num padrão default o diretório. Então, eu preciso adicionar essas 3 linhas de código. Eu coloco o meu assembly para saber qual é o diretório que está rodando a minha aplicação, que vai ser o mesmo nome do XML, e coloco o diretório base que está rodando, passo esse XML, combino isso daí, e incluo esse XML dentro da minha aplicação. Quando eu mando rodar a aplicação novamente, eu já tenho mais valores. Meus endpoints agora já têm descrições. Eu já consigo colocar o que cada um faz, consigo colocar uma descrição dentro deles também. Então, eu já tenho uma informação a mais para o consumidor dessa API. Consigo colocar detalhes do funcionamento de cada um desses endpoints e os requisitos necessários para usá-los. Então, só com essas poucas linhas, a gente já melhora bastante a nossa documentação OpenAPI Specification. Vou mostrar para vocês aqui a última parte em cima de slides, antes da gente ir para o código, uma parte de customizar a identidade visual. Isso é bastante legal quando a gente expõe essas APIs a terceiros, por exemplo. Eu quero... imagina, o Spotify tem uma API exposta, ele não vai expor a API dele sem uma identidade visual, marcando que é o Spotify que está fornecendo aquela solução. Então, ele já customiza isso da OpenAPI Specification. A gente consegue fazer isso também no .NET. Como é que a gente faz isso? A gente consegue injetar dentro do .NET, a gente injeta CSS e JavaScript se for necessário também. No cenário que eu vou mostrar de exemplo, eu gerei aqui só CSS. Eu não vou mostrar o CSS para vocês, não tem muita necessidade, mas é o jeito de adicioná-lo. Para adicioná-lo, lá no meu User Swagger UI, eu aviso qual é o diretório onde está meu CSS. Como eu estou usando root prefix, eu tive que colocar esse ponto para ele poder achar na raiz do meu projeto. Vocês já podem ver que eu mudei a logo, coloquei a logo da Connex ali em cima, já coloquei um tema diferente. E nisso eu consigo customizar muito mais, até com o JavaScript eu consigo enriquecer mais ainda a minha interface gráfica. Consigo deixá-la totalmente personalizada. E isso, lógico, a gente já tem um trabalho um pouco mais manual, não só a ferramenta vai entregar para a gente bastante mastigado, igual vocês estão vendo aqui as opções que elas já fazem. Né? Aí a gente possivelmente vai precisar de um apoio de um front-end para poder customizar mais ainda a aplicação. Mas a gente consegue fazer bastante coisa aqui dentro. Beleza, isso aqui é a nossa... a parte dos slides. Eu vou mostrar para vocês agora um pouco de código, tá? E a aplicação rodando também, só para vocês verem como funciona, como está rodando aqui. Estou deixando aqui, ó, já coloquei uma descrição um pouco a mais, tá? Eu vou mostrar como é que eu faço isso também. Eu traduzi esse aqui específico para mostrar que ele já tem uma diferença ele já existe uma diferença com o que estava no slide. E vou mostrar para vocês também o código que está rodando aqui. Aqui eu coloquei, ó, no meu description, eu inseri diretamente um HTML, tá? Eu poderia ter inserido isso aqui num arquivo, um resource, e inserido aqui dentro. Eu coloquei o HTML, H4 e tudo mais. Na minha aplicação, ele já leu da forma que eu configurei. Esse aqui é meu description lá. Se eu mudar esse texto, ele vai mudar aqui também. Esse aqui eu já tinha mostrado para vocês. E aqui eu vou mostrar sobre a minha controller. Por exemplo, essa Task Controller é onde eu consigo configurar de formas distintas, tá? Eu consigo pôr, tanto utilizando a parte de Swagger, quanto a default do C#. Eu consigo colocar fazendo summary normal, que aplicações normais já utilizam, ou se você vai migrar agora, vai utilizar o Swagger agora, mas já está tudo documentado no seu código, não tem necessidade de você transformar desse formato aqui.
né, no formato anterior ele já vai funcionar. O que a gente tem aqui de interessante? Por exemplo, eu coloquei a descrição daquele endpoint meu, coloco qual que é o tipo de retorno, quando dá o 201, que foi criado, eu posso especificar o que aconteceu nele. Isso aqui é, por exemplo, nesse endpoint. Eu tenho aqui, adicionar uma tarefa no banco de dados, adicionar tarefa, e nos meus tipos de retorno, eu vou colocar para vocês aqui sem a customização de template para ficar mais fácil visualizar. Então, esse aqui é a versão padrão, o logo do Swagger mesmo, mas eu continuo com as minhas informações. Aí aqui eu tenho, no meu 201, aquela descrição que eu coloquei, e dentro do meu objeto de modelo de resposta, o legal, vocês podem ver que eu vou mostrar um que não tenho essa documentação, eu não tenho especificado o que é cada um, que eu não coloco, por exemplo, no meu string avatar aqui eu não coloco nada, eu não coloco uma informação, ele só coloca no exemplo, ele me dá o tipo dessa variável. E-mail é do tipo string, ele me devolve um JSON avisando somente isso. Agora aqui na minha task, ele já me entrega uns valores a mais. Se eu colocar aqui em esquema, eu consigo enxergar muito além do básico. O que eu tenho aqui? Eu estou avisando que ele é obrigatório, inclusive isso coloquei aqui na descrição da API, dá para a gente colocar bastante informações. Coloquei que ele é obrigatório e coloquei um exemplo, realizar o workshop de documentação interativa de API. Esse aqui é a descrição, que está falando o que é esse campo, que é a descrição da tarefa que será criada. Então, isso daqui não tem muito segredo, não tem muito código para poder escrever isso daqui. Para ele ser realizado dessa forma, é bem pequeno, na verdade. Eu preciso de muito pouco para poder gerar essa informação. Vou mostrar para vocês que o objeto que ele retorna é esse aqui. Então, aquelas informações que eu precisei foi documentação, foi anotações do próprio .NET. Não tem nada de diferente em cima disso daqui para poder gerar. Eu consigo fazer aqui no meu e-mail a mesma informação. Se eu vier aqui, eu consigo mudar, aí eu quero especificar que será o e-mail registrar o usuário, eu coloco aqui algum exemplo de e-mail. Como esse campo é uma string, eu vou colocar um exemplo de string, Felipe. E posso avisar uma mensagem de erro. Ela não é obrigatória eu colocar, simplesmente vai ficar mostrando que é obrigatório. Não vai me falar o que vai acontecer quando der erro. E se eu recompilar a minha aplicação, ele já vai gerar automaticamente essas novas informações que eu coloquei nesse modelo de login. Mostro para vocês aqui, já mandei rodar de novo. Então, se eu fizer o request de login, ele já me dá, como exemplo, o valor que eu coloquei e avisa qual será a mensagem, e-mail utilizado para registrar o usuário. Com isso daqui, a gente consegue facilitar bastante a utilização do consumidor dessa API. Entender o motivo por que deu erro, o que aconteceu. Aqui ó, eu tenho no 200 o meu retorno, qual vai ser, mas eu também consigo colocar se der algum erro. Por exemplo, no 400 eu estou avisando que a tarefa é inválida. E aviso que o objeto que vai me devolver é um array de notificações. E aqui dentro também consigo colocar valores de exemplo. A gente consegue evoluir isso aqui de uma forma muito maior. E como eu estava falando para vocês, esse aqui é o Swagger UI, ele gera essa documentação automaticamente com aquele pouco linhas de código que a gente acrescentou e bastante coisa que é do próprio C Sharp. Vou mostrar para vocês o que ele gera, o que ele está interpretando aqui. Ele interpreta esse JSON. Esse JSON aqui, que é
a especificação OpenAPI que foi gerada. Aqui dentro, ela tem os descriptions. Então, esse objeto JSON, ele é o objeto lido para poder fazer para rodar a aplicação, para gerar esse Swagger UI. Existe como eu falei, existe alguns pacotes de ferramentas do Swagger que é bastante utilizado, que a gente tem, por exemplo, o editor.swagger.io. Swagger.io é o domínio do site de ferramentas do Swagger. A gente tem diversas ferramentas lá dentro. Aqui dentro, se eu colar aquele JSON meu, aqui dentro ele vai recarregar, ele me recarrega toda a minha configuração que foi feita, o que foi gerado, e aqui dentro também eu consigo editar. Eu consigo editar a minha aplicação aqui dentro, eu consigo editar os valores, edito essa descrição, eu consigo colocar authentications, tem N coisas que eu consigo pôr direto aqui no editor Swagger. O Swagger também tem o Swagger Hub, tem Swagger parte de interface gráfica para você mexer direto nele, não precisando do .NET para isso. E o que é legal? A gente consegue fazer, imagina-se que alguém vai consumir essa API aqui, de tasks, de to-do list, precisa consumi-la e vai ter que analisar todos os models que estão criados aqui embaixo, todos os endpoints, mapear tudo isso daí. O que é legal de tudo isso? O editor do Swagger, essa ferramenta gratuita, ela já nos fornece automaticamente algumas opções para a gente poder trabalhar e já gerar automaticamente. Como isso aqui é uma linguagem interpretada por máquina, facilmente ele é convertido. Eu consigo gerar esse mesmo servidor que eu gerei aqui, esse serviço, essa API em .NET, eu consigo transformá-la em Node.js Server. Consigo transformar um Kotlin Server, mexer com Java, Go Server. Posso devolver ela para a ASP.NET Core. Vão ter algumas diferenças? Tem, mas se eu transformá-la aqui em ASP.NET Core, ela funciona normalmente. E o contrário também, eu consigo fazer o consumo dessa API. Esse aqui ele usa o REST. REST é tipo um consumo do Postman, eu não estou lembrado exatamente do .NET 2 qual é a biblioteca que ele usa, mas ele já gera uma biblioteca consumindo todos os endpoints. Ele não é um HTTP client, mas já gera automaticamente para trabalhar em cima disso daqui. Então eu consigo fazer os meus consumers e consigo fazer também a minha parte de servidor. Se eu clicar aqui, por exemplo, Node, ele já vai baixar para mim uma aplicação, ele já gera na hora uma aplicação com todos as minhas controllers que eu gerei aqui. Ele já gera tudo do jeito que está escrito lá. Então, eu peguei uma aplicação que está em .NET Core e consegui transcrever isso para o Node.js, por exemplo. Aqui ele já gera para mim, mostra os meus gets, todo o task get, add task. Ele criou automaticamente, vindo daquele serviço, ele já gerou meus arquivos necessários, minha aplicação Node, para poder transformar minha API. Então, se eu vou precisar consumir uma API, um API de terceiros e tudo mais, independe da linguagem. É o que o padrão já avisa. O padrão avisa isso para nós, porque eu não preciso depender da linguagem que foi desenvolvida. Não é necessário, porque a especificação ela padronizou isso para mim. Então, já é um ganho enorme. Eu consigo fazer bastante evolução somente em cima de uma interface comum, lógico, podendo customizá-la de diversas formas e trabalhar com times diferentes, tecnologias diferentes, de uma forma única. Pessoal, eu acho que eu falei um pouco rápido. Se vocês tiverem dúvidas, algo assim, podem comentar. O Luiz comentou aqui, o REST Sharp, é isso mesmo, viu, Luiz? Que ele gera o client. Então, pessoal, o que a gente tem com a documentação Swagger, tem muito mais ferramentas que isso. Eu consigo fazer parte de autenticação aqui dentro do Swagger, liberação de escopos dentro do Swagger, eu consigo
igual eu falei para vocês, na API 3.0, ele tem agora a parte de callbacks, que é bem legal já configurar, ainda não tem no .NET, mas já tem no universo de OpenAPI, já tem essa parte de configuração de callback direto, de links, e tudo isso daí, essa biblioteca do Swashbucks, ela vai evoluindo, com certeza a gente vai ter essas opções no cenário .NET também. Renato, você Legal. quer ver se tem alguma dúvida aí do pessoal? Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida aí, pode mandar no chat aí. Mas, Sabó, enquanto o pessoal pergunta aí, a documentação ela é um fator muito importante, né, na construção de sistemas, enfim, ainda mais hoje no mundo conectado que a gente está. Mas tem outros fatores importantes, né? Já que a gente está dentro do assunto de API, talvez você pudesse comentar aí que tipo de ferramenta ou que tipo de padrão de desenvolvimento ou algo nesse sentido que você tem usado aí, né, e também que você tem experiência, que traz facilidade para o desenvolvimento, que traz facilidade para a integração, além da documentação de API usando o padrão OpenAPI. Se quiser compartilhar um pouco. Tá, no nosso universo Conexa, a gente desenvolve diversas APIs, né, para a gente ter esse reaproveitamento um ganho de desenvolvimento, de performance e tudo mais. A gente, no nosso time, criou algumas libs próprias para poder acelerar o desenvolvimento, até documentar melhor as nossas aplicações. A gente trabalha, hoje, por exemplo, a gente tem um gerador automático para os nossos front-ends já lerem do nosso Swagger, a gente faz a interpretação para gerar a aplicação do formato que a gente já espera. A gente tem para gerador mobile, para gerar aplicações mobile, tudo através do nosso Swagger, que foi escrito. E a forma que a gente escreve o Swagger também é muito mais simples. Vocês já viram que é bastante simples o jeito de escrever, só que a gente abstrai bastante o que é preciso para ser feito. Uma coisa que eu não mostrei para vocês nessa aplicação do Swagger, o Swagger ele também é versionado, tá? Eu consigo criar versões diferentes de API na mesma aplicação de acordo com a minha documentação. Eu consigo mostrar isso de forma distinta para vocês também. Eu acho que eu não entendi 100%, Renato, da sua É questão isso aí. É de isso mesmo. documentação. É isso mesmo. Tem duas perguntas aqui do Alex Silva aí, ó. Alex de férias e ligado aí essa boia. Ele está perguntando se é compatível com o Newton Soft. Alex, versão 2.0 é 100%. Versão 2.0 não precisava de problema, não tinha problema nenhum para poder funcionar com o Newton Soft. Agora, na versão 3.1 do .NET, a gente tem o JSON também, né? JSON Text, que é a nova parte para poder manipular objetos JSON, além do Newton Soft. Aqui eu estou na documentação aberta, fica bem claro, para a gente poder trabalhar em cima nessa versão 5, para trabalhar com o Newton Soft é preciso ter esse pacote a mais de Swashbuckle, ASP.NET Core, Newton Soft, e ter essa anotação para Newton Soft. E é a mesma coisa, tá? Acho que a gente passou por isso aqui no nosso time, quando a gente adicionou MVC Core, ele também tem que dar o API Explorer, porque ele não descobre as rotas sozinho. Então ele não conseguia gerar a documentação completa. Igual eu mostrei para vocês, a documentação ela é bem ampla. Esses filters aqui é um negócio bem legal também, que a gente consegue gerar campos padrões. Pensa que eu customizo uma aplicação multi-tenant, eu consigo obrigar que todos os endpoints informem o tenant como obrigatório. Eu também consigo fazer isso facilmente com o Swashbuckle trabalhando no padrão OpenAPI. É bem tranquilo. A gente tem diversas extensões. Do nosso lado, a gente utiliza, por exemplo, proteção em cima dos requests do endpoint de Swagger. A gente consegue bloquear esses acessos, liberar especificamente para alguns usuários.
Então, a gente consegue fazer bastante coisa junto com a nossa Open API Specification. Aqui tem um negócio bem legal. Por exemplo, eu tenho endpoints que são obsoletos. Você já pode colocar para não mostrar esses endpoints, nem exibi-los. Mas eu posso colocar também só para... Ele vai ser exibido de uma forma diferente dos outros. A forma gráfica que ele é exibido também é distinta, se eu já colocar que ele é obsoleto. Aviso que esse endpoint aqui não é mais funcional. Isso fica bem explícito na minha aplicação. Esse endpoint de delete, ele existe, mas ele já não é mais usual. Deprecated. Então, assim, como eu falei, a gente consegue enriquecer bastante aqui dentro. Alex, ficou claro essa parte do Swagger? Ou do Swagger com o Newton Soft? Legal. Saboia, tem outra pergunta aqui do Elismar. Ele perguntou qual é a melhor prática ou processo para versionamento de APIs .NET. Eu particularmente, Elismar, eu tenho uma visão de... assim que a gente está entregue a API, já entregou essa API, está em produção, pré-produção, já tem alguma outra pessoa consumindo ela, qualquer modificação de endpoint, eu enxergo que ele tem que ser versionado. Ele já tem que colocar o versionamento já tem que ser numa segunda versão. Estender esse endpoint, estender os modelos que são utilizados, para o que está para trás não parar de funcionar. Não é viável a gente simplesmente criar um break change sem avisar o nosso cliente que estava utilizando antes. Então, essa prática de colocar um endpoint obsoleto inicialmente e criar um novo é interessante. A gente pode até colocar, dar um warning dentro desse obsoleto, avisando que ele vai ser desativado em tanto tempo. Numa próxima versão, ele não será mais utilizado. A gente consegue fazer isso também, tá? E aqui, ó, na documentação mesmo, quando eu adiciono um Swagger Doc, eu posso colocar, eu adiciono que eu tenho meu API V1, V2, e dentro dos meus endpoints, eu consigo colocar qual é a versão dele. Eu já agrupo em cima das minhas versões. Então, esse endpoint específico vai utilizar V2. E a gente tem também uns formatos automáticos para ele já adicionar o versionamento. Isso aqui, ó, essa extensão aqui é bem usual. Você já adiciona automaticamente em todos os seus endpoints que ele vai trabalhar com versionamento. Todos eles. Então, automaticamente, todos os seus endpoints vão pedir, você define isso, vai ser via path, via body, qual vai ser, eu prefiro usar via path, em cima do meu próprio endpoint, já de especificar qual é a versão dele. Ficou claro? Eu acho que ficou isso, Saboia. Só para tentar complementar aí, tem outras formas também, né? Que é usar alguma ferramenta de API Management que já tem tratamento para isso, né? Tem o API Management da Azure, tem o AppD do Google, enfim, tem vários outros aí no mercado que também ajudam nesse processo. Também de versionamento, né? Claro que não é só isso, mas tem incluso lá a questão do versionamento. Inclusive, talvez uma evolução dessa live aqui, Saboia, uma versão mais avançada, a gente pode até mostrar alguma coisa sobre API Management também. Legal, vamos marcar de fazer. Legal. Tem mais uma pergunta aqui do Moisés. Moisés perguntou como fica a parte de autenticação com JWT no Swagger. Moisés, nessa aplicação aqui eu não utilizei, mas se essa aplicação minha tivesse uma authorization, é bem tranquilo de eu avisar para o Swagger que ele vai utilizar o padrão OAuth, tá? Ele já tem isso dentro dele. Enable Auth Flows. Ele tem, na versão nova, ele já me coloca que eu tenho os tipos de autenticação, se é Client Credentials, se é Password, se é Basic. O Basic até mudou de nome na versão 3, mas eu tenho N opções para poder avisar que ele vai utilizar aqui, ó, qual é o meu Client Secret, que eu vou utilizar dentro dessa aplicação, posso omitir essas informações.
E no Authorization, ele fica, eu não coloquei, mas ele fica no canto, por default, ele fica no canto superior da página, e você abre um pop-up e você informa o usuário e senha, ou o tipo de autenticação que você quiser. Não tem muito segredo, é bem tranquilo, tá? Fazer essa parte de autenticação. Eu não entrei muito em detalhe dela, porque a gente poderia estender um pouco mais em cima do Authorization. Dá para fazer bastante conteúdo em relação a isso daqui. E aí o seu provedor de autenticação, aí isso depende de você. Se você quiser utilizar o Identity Server, for ser um provedor próprio, vai trabalhar em cima só do ASP.NET Identity, isso independe. Agora, quando eu exporto uma API que tem autenticação para o Swagger, lá para o editor do meu Swagger, ele só vai colocar para mim que existe uma anotação de autenticação. Ele só me avisa que eu tenho esses scopes disponíveis, ele não me passa o client secret, client ID. Isso daí já são informações privilegiadas, né, sensíveis, que você não vai compartilhar em cima dessa documentação, mas vai saber que existe uma autenticação. Ele fica até um cadeadinho aqui em cada um desses endpoints, quando ela é bloqueada, né? Essa minha aplicação não é. Legal, a gente até usa isso, né? Os desenvolvedores, na verdade, da Conexa usam bastante o Swagger, inclusive, para fazer teste, né? Tudo já autenticado e tudo mais. Os nossos são todos autenticados, todos os endpoints que tem um authorizations nele, ele já automaticamente já vai pedir para poder informar qual que é o token, né? A gente pode até avisar se é o esquema do token, se ele é bearer mesmo, se ele é um basic. Isso a gente já consegue fazer também com o OpenAPI Specification, avisar qual que é o esquema de token dele. Bem legal. Tem mais uma pergunta aqui do Murilo Mota. O JSON Ignore do Newton Soft deixa de aparecer a propriedade na documentação? Deixa sim. A gente tem como fazer, a gente até fez, tá? Umas extensões em cima do Newton Soft para poder esconder dependendo do método, tá? Teve o nosso grupo de desenvolvimento estendeu uma parte de serialização do Newton Soft para poder avisar. Se for no método ADD, eu não quero que apareça ID. Se for no método put, eu quero que apareça ID. Isso fica a critério. Mas por default, se a gente utilizar, se ele já estiver trabalhando, se ele é compatível com o Newton Soft, igual nessa versão você tem que avisar que ele é compatível, você consegue utilizar a parte do JSON Ignore. Inclusive o JSON Property, tá? Se eu avisar que a minha propriedade, ela chama description, mas no meu JSON eu quero que ela seja descrição, ele também muda, tá? Ele não vai ficar a mesma coisa. Legal. Pessoal, mais alguma pergunta aí? Se tiver, a gente tem alguns minutinhos aí, podem ficar à vontade. Saboia, o código que você usou aí, você vai disponibilizar em algum lugar para o pessoal? Eu vou colocar no GitHub da Conexa, vou disponibilizar para vocês, amanhã vocês conseguem acessar esse código, poder brincar lá. Tá bem tranquilo lá, não tem muito segredo para entender o que está feito, não. Vai ser bem de boa. Eu queria mostrar para vocês só alguma das coisas que tem agora do Open. Isso é fora do .NET, tá? Isso não é .NET, isso é OpenAPI mesmo, do padrão do 3.0, que agora eu tenho esse callback. O callback ele é bem legal, porque aqui na minha requisição, eu já coloco aqui meu callback URL, tá vendo? Ele pede aqui qual que é o meu callback URL, e aqui dentro do meu callback, ele está avisando o que vai acontecer. Ele já avisa que esse método, se você colocar aqui o callback dele, ele vai te devolver no callback aquela URL que você passou no query string do request, barra data, ele vai estar esperando que você envie barra data, e o que ele devolve no objeto. Isso aqui é bastante legal para quando a gente trabalha com webhook e essas coisas. Isso deve chegar em breve, está no roadmap aí do Flashbug, para a gente já estar funcionando também no .NET Core. E esse está específico. Se eu pedir para gerar aqui essa biblioteca ASP.NET Core, ele vai vir sem essa funcionalidade por enquanto. Mas é bastante legal. Muito legal isso aí, muito legal. Bom, acho que fechou, né, Saboia? O Arthur tá dando os parabéns ali, falando parabéns, Saboia, conteúdo sempre valioso, bem explicado. Inclusive acabou de entrar de férias também, né? Galera acompanhando aí, Tranquilo legal. agora. Pois é.
Beleza, cara, se você quiser fazer o encerramento aí, pessoal, o Saboia, a gente tem, né, na Conexa Community, a gente tem feito várias lives, enfim, praticamente todo mês, 2 ou 3 vezes por mês, a gente tem alguma live da Conexa Community. A Conexa Labs, né, que é o departamento, que é ali a área de tecnologia da Conexa, tem feito também algumas lives aí dentro da Conexa Community, e a ideia é a gente trazer conteúdos cada vez mais ricos, né, cada vez mais aprofundados, mais avançados. Esses agora que a gente tem feito, eles são mais introdutórios, né, conteúdos mais simples, assim, de se entender, às vezes até um pouco mais teórico, mas vai vir muita novidade por aí. A gente tem feito coisas muito legais dentro da Conexa, né, a gente tem trabalhado com tecnologias muito legais, tecnologias emergentes, né, enfim, a gente tem adquirido uma experiência bem legal em relação a isso, então a ideia é que a gente compartilhe com a comunidade esse conhecimento que a gente tem adquirido, aprendizado que a gente tem tido lá dentro, né? E, além disso, vai vir algumas novidades por aí, a gente está planejando aqui elaborar alguns cursos, né, que a gente vai distribuir aí de forma gratuita para o pessoal. Então, vai vir muita coisa legal em relação à Conexa Community, da Conexa Labs. Então, se liguem aí nos canais, no Instagram, no YouTube. A Lidiane, obrigado, Lidiane, colocou o link aí da Conexa Community no Meetup, né? Então, participem lá, siga a gente no Instagram. A gente sempre está postando coisas lá. Outra coisa é que a gente tem vaga, né, como está aí na tela. A gente tem uma vaga de desenvolvedor front-end e também para desenvolvedor back-end. Então, se você conhece alguém ou se encaixa nas descrições, você pode entrar nesse link aí também que está na descrição e se candidatar lá ou pedir a pessoa para se candidatar, a gente vai analisar com bastante carinho. O Murilo falou que o QR Code não está funcionando. A gente deixa depois, então, no link da... Eu mando aqui agora no link do chat aqui, enquanto o Sabó estiver falando, o link das vagas, tá bom? Eu quero agradecer a todo mundo que ouviu a gente aí até agora e passar para o Sabó aí finalizar. É isso aí, pessoal. Igual o Renato falou, comunidade, agora que a gente está todo mundo trabalhando home, né? A gente tem que ter uma ideia de fomentar essa comunidade e a gente independe de local. Eu sei que tem pessoas que estão na palestra que não estão em Goiânia e pessoas que estão de férias podendo participar. Hoje está muito fácil o acesso a gente fomentar essa comunidade. Vamos entrar lá no Meetup, vamos sugerir temas também. A gente trabalha com diversas tecnologias, a gente tem bastante coisa aqui dentro. O que a comunidade estiver interessada em ouvir aí, se a gente estiver trabalhando com isso, a gente pode trazer casos de uso, alguma experiência, fazer alguma POC, fazer algo mais simples, introdutório. E se for de interesse também, a gente evoluir essa questão do Swagger, a gente consegue trabalhar, igual eu falei, a gente consegue estender essas palestras para outras, falar de novidades do .NET, tem o .NET 9 aí lançando, o .NET 5 saindo agora, mês que vem, em setembro, deve sair. E a gente tenta estar por dentro de tudo isso e quando a gente participa, quando a gente está motivado, engajado dentro de comunidade, acaba forçando a gente a buscar mais conteúdos para poder fomentar o grupo. E eu acho que isso vai de todo mundo. Então, quem estiver participando do Meetup, vamos movimentar lá para a gente conseguir fazer um movimento legal. É isso aí, eu agradeço a participação de todo mundo também. Legal, tem o vídeo vai estar, o vídeo desse evento vai estar lá, tá no nosso canal no YouTube. Eu mandei o link aí, a Lidiane ajudou nisso também. Então se inscreva lá no canal, a gente sempre está postando novidade lá, beleza? Pessoal, brigadão, obrigado Saboia, conteúdo muito rico, tá? Muito valioso aí, muito bem explicado, bem detalhado, então show de bola. Agradecer a todos aí, obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal, até mais.